Olá pessoal, eu sou Pedro Gaudi, analista de investimento aqui da Mirai Asset Corretora. Hoje é dia 18 de fevereiro, a gente começa aqui mais um para ficar de olho. Nas duas últimas séries a gente passou a falar sobre os resultados, nós estamos em plena safra de balanços, né? A gente já falou dos resultados da Cielo, da Home, BB Seguridade, Porto Seguro, Bradesco, e hoje a gente vai dar continuidade falando de resultados Suzano, Itaúsa e Minas e Itaúsa. Saíram mais resultados, mas como eu falei, a gente a gente vai se prender aos que a gente julga mais importante aí para mostrar para vocês, né? Vamos começar com a Suzano. A gente já tinha falado da Klabin, então a gente fecha o setor de papel e celulose. A Suzano, igualmente como a Klabin, ela teve um bom desempenho de receita, né? A receita líquida dela foi de 11,5 bilhões de reais, um crescimento de 43% sobre o quarto trimestre 20, 7% sobre o terceiro trimestre 21, basicamente influenciado aí pelos preços de dólar, né? Preço da celulose e do dólar. E 83% do faturamento dela foi no mercado externo. Ela é uma grande exportadora, né? Por conta disso, ela apresentou um EBITDA de 6,4 bilhões de reais, que ficou praticamente 1% acima do terceiro trimestre 21, que tinha sido bem gerido em termos de custos, despesas operacionais, e foi 60% acima do quarto trimestre 20, foi um belo crescimento, e registrou um lucro líquido de 2,3 bilhões de reais. Logicamente, os resultados da Suzano e da Klabin têm uma influência muito grande com a parte de dólar, porque elas são empresas de capital intensivo e elas necessitam sempre estar tomando dinheiro. Então elas têm um endividamento pesado e quase tudo isso é em moeda estrangeira. Então tem uma influência muito grande do dólar no faturamento e no resultado financeiro. Quando o dólar sobe, acaba gerando impacto no resultado financeiro, né, variação cambial negativa, e acaba tirando lucro. Ela deu um lucro de 2,3 bilhões no quarto trimestre 21, só para ver como isso interfere no resultado. 2,3 bilhões de lucro no quarto trimestre 21, prejuízo de 959 milhões no terceiro trimestre 21 e 5,9 bilhões de reais de lucro no quarto trimestre 20. Então, assim, ela não tem a característica de hegemonia, né, na linha final, margem líquida, justamente por conta disso. Suzano, hoje, né, ela está anunciando que ela vai aumentar $30 a tonelada para todos os mercados, né, a Ásia, a Europa e a América do Norte. O mercado está receptivo, né, então isso favorece aí a implementação de aumento. Bom, o Banco Itaú, a gente já tinha divulgado aqui o Santander e o Bradesco. Bradesco veio muito abaixo do esperado, deu uma expectativa para o ano 2022 muito conservadora, o mercado não gostou, achou fraco a expectativa deles, ou pessimista, vamos dizer assim. Santander também não foi, né, foi assim mais ou menos dentro do esperado. Agora o Itaú surpreendeu, o Itaú veio bem melhor. A margem financeira, né, que é receitas e despesas, né, líquida, foi 21,2 bilhões de reais no quarto trimestre 21, um crescimento de 21% sobre o quarto trimestre de 2020, né? Logicamente, aqui você tem o impacto da perda, né, da receita com aqueles serviços de transferência, né, TED e tudo mais, por conta do Pix, que impactou aí, de certa forma, todos os bancos, né? Era uma receita certa que não existe mais. Então os bancos estão se administrando na questão de receitas, né, e redução de custos. O lucro líquido dela foi bom, 7,2 bilhões de reais, ficou 33% acima do quarto trimestre 20, 6% acima do terceiro trimestre 21. Carteira de crédito dela, 1 bilhão de reais, cresceu 7% sobre o terceiro tri 21 e 18% sobre o quarto trimestre 20. Todos os bancos mostraram um crescimento de carteira, ou seja, estão emprestando mais dinheiro, mas eles continuam muito seletivos, né? Eles estão priorizando mais as linhas de garantia, né? Financiamento imobiliário, consignado, nessa linha, né? E mais cauteloso com oferecer cartão de crédito, essas coisas todas. Mas estão oferecendo, está crescendo as carteiras do banco.
Retorno sobre patrimônio do Itaú no quarto trimestre foi 20,2%, foi melhor do que o terceiro trimestre, 19,7%, e do quarto trimestre 20, que tinha sido 16,1%, foi um dos melhores retornos entre os bancos, né? Em relação à inadimplência 90 dias, que é um indicador importante, a gente vai ficar muito de olho nos resultados de 2022, por conta do aumento dos juros representativo, né, e a inflação que não cessa, ela continua gerando preocupação. Inadimplência 90 dias do Itaú no quarto trimestre 21 foi 2,5% da carteira, terceiro trimestre 21 tinha sido 2,6%, e quarto trimestre 20, 2,3%. Ou seja, ela está mantendo uma certa hegemonia nesse indicador ou administrando, vamos dizer assim, essa carteira de clientes sem grande surpresa. Esse ano talvez suba um pouco, tá? 2022, por conta desse fato que eu falei de juros e inflação, mas é um ponto a ser acompanhado. Outra que soltou o resultado foi o Usiminas, é uma empresa grande no setor siderúrgico. O resultado dela não veio bom, veio abaixo do esperado. A gente teve no quarto trimestre um excesso de oferta pontual, por conta da própria economia, nessas unidades de final de ano, mas dessa vez foi mais forte. Então, o setor como um todo, inclusive a Usiminas, se focou mais na exportação, né? E, logicamente, quando você exporta, você tem que competir com o preço internacional, você acaba tendo uma margem menor. Ela vendeu 1 milhão de toneladas de aço, foi 11% abaixo do terceiro trimestre 21 e 6% abaixo do quarto trimestre 20. Em minério de ferro, que é outro produto que ela tem, mas na verdade ela produz 7 milhões de toneladas de minério de ferro por ano, que é pouco, e esse volume acaba sendo um hedge para o uso dela. Então ela vende esse minério e compra minério por outra via, né, para chegar na usina dela, em Minas Gerais, provavelmente da Vale, ou da CSN Mineração, enfim. E o outro minério que ela explora é outra logística que ela manda para fora. Ela vendeu 2,6 milhões de toneladas, foi 8% acima do terceiro trimestre, 14% acima do quarto trimestre 20. Se por um lado vendeu menos aço, mas os preços tiveram reajuste ao longo do tempo, então ela teve um faturamento de 6,9 bilhões de reais em siderurgia, 13% abaixo ao terceiro trimestre 21 e 6%, mais ou menos 6% em relação ao quarto trimestre. E basicamente a queda de vendas físicas mesmo, né? Aumento de exportações com margem menor. Minério de ferro, a receita foi 930 milhões de reais, uma queda de 32% em relação ao terceiro trimestre 21, e basicamente foi a queda do preço do minério de ferro, que aconteceu no quarto trimestre, quando começou, as commodities de uma forma geral começaram a devolver o forte ganho que tinha apresentado. O povo subiu tudo de novo aí no começo do ano, mas nós estamos falando de quarto trimestre, né? EBITDA ajustado foi 2,5 bi de reais, 15% abaixo do terceiro trimestre 21, veja como foi fraco, mas 53% acima do quarto trimestre 20. E aí vem a questão dos reajustes que foram dados ao longo do ano passado, né? Lucro líquido foi 2,5 bi também, 36% acima do terceiro trimestre 21 e 36% acima do terceiro trimestre 21 e 30% sobre o quarto trimestre 20. Essa melhora de resultado foi basicamente com a melhora do resultado financeiro, né? Lembrando que a Usiminas, ela tem caixa líquido, ou seja, ela tem mais caixa do que dívida. Então, como aumentou os juros, ela acabou tendo benefício no resultado financeiro. A margem líquida dela pulou de 35 para 30, de 20 no terceiro trimestre 21 e 35 no quarto trimestre 20 para 31 no quarto trimestre 21. O resultado veio fraco, né, o papel sofreu pontualmente com a divulgação, mas o cenário está aí, né? O grande driver aí para as empresas do setor é a volta plena da indústria automobilística, que é o principal cliente deles. E a gente sabe que o primeiro semestre ainda vai ser um período de falta de insumos, né? Se recuperando gradualmente, mais forte para o segundo semestre desse ano. A gente vai falar da Itaúsa, né? Para encerrar, Itaúsa, ela é a holding do Itaú. Então ela tem participação em algumas empresas. Na XP, por exemplo, ela tem uma participação, a Alpargatas, a Desco, que é a antiga Duratex, ela tem participação em empresas de saneamento,
em energia, é, transporte de gás, né, NTS, né? Mas assim, com certeza, 98% da receita dela vem do Itaú, do Banco Itaú. Então, quando a gente fala no quarto trimestre 21, a equivalência patrimonial dela foi de 3,5 bi, o resultado, né, a transferência do Itaú para eles, 26% acima do terceiro trimestre e 22% acima do quarto trimestre. E o lucro líquido foi de 4,1 bi de reais, 74% sobre o terceiro tri e 12% acima do quarto trimestre de 20, muito influenciado por Itaú, mas algumas das empresas do grupo também deram bons resultados, então melhorou um pouco o resultado. Falando de Itaúsa, o mercado costuma fazer uma comparação entre ou eu compro Itaú ou eu compro Itaúsa. Tá melhor vender Itaú e ficar na Itaúsa, tá melhor vender Itaúsa e ficar no Itaú. As duas são boas pagadoras de dividendos. A Itaúsa paga mensal, Itaú paga mensal, né? Então o mercado costuma olhar o seguinte: qual é o valor do mercado? Inclusive isso a Itaúsa está no site deles, tá? Ela coloca lá qual é o valor de mercado dos ativos dela. Então ela soma lá e ela aponta qual é o valor de mercado da Itaúsa. Então você compara o valor de mercado da soma das partes com o valor de mercado, porque você tem ações negociadas em bolsa, no caso da Itaúsa, e você tem Itaú, você tem Alpargatas, você tem Desco. Então eles fazem lá uma conta para chegar no valor de mercado desses ativos e você compara. Hoje a Itaúsa está descontada 23% em relação às ações de Itaú. Ambas tiveram uma boa valorização esse ano. A Itaúsa até esses dias estava subindo 19% no ano e o Itaú estava subindo 25% no ano. Bom, é isso, a gente volta no próximo programa falando de mais resultados, né? A gente está de 89 empresas que participam de Bovespa, mais ou menos umas 33 já divulgaram. E a maioria delas, cerca de 60%, vieram muito bem e 10% surpresa positiva. Houve alguns casos de resultados que não agradaram, que veio abaixo do esperado, como eu falei, do Bradesco, né, da Uzi Minas, mas a média por enquanto está sendo muito positiva. Semana que vem a gente volta para falar mais resultados. Um abraço a todos e boa semana.